Pode ir? Deixa eu falar. Então. Boa noite, gente. Eu estava fazendo isso porque tem uma transmissão ao vivo acontecendo, então tem que programar tudo para as coisas acontecerem direitinho. Bom, meu nome é José Valdemar e faço a coordenação atualmente junto com o Nelson do Núcleo. E, enfim, é um prazer ter vocês hoje aqui para apresentar a proposta do Núcleo, falar um pouco sobre isso que se propõe como sendo a clínica das psicoses, com alguns colegas convidados, alguns professores convidados que conseguiram hoje estar presente. Muito obrigado. E eu vou iniciar dando a palavra à Patrícia, que é a nossa supervisora do Núcleo, e ela vai explicar um pouco sobre não só o lugar dela, como o lugar do seminário, como é que a gente, de alguma forma, funciona para vocês. Terminando nossa fala, nós gostaríamos, de fato, que vocês pudessem trazer questões, todas as questões que vocês acharem pertinentes para esse momento. Todas. Então, Pátia, com você. Tá. Oi, gente, boa noite. Bom, alguns eu conheço que estão aqui, outros não. Eu sou a Patrícia Bolsas, eu dou supervisão no Núcleo de Psicoses, esse é o 6º ano que eu venho conduzindo esse trabalho, em parceria com o Zé e com o Nelson. E, bom, eu estou aqui para dizer um pouquinho, né, da proposta, enfim, como que... Essa é a primeira vez que a gente, enfim, estrutura esse tipo de apresentação aqui para vocês. E quando, né, foi feito o convite, eu achei muito interessante, porque já há tempos nesse percurso escutava dos alunos que ninguém tinha a dimensão e a compreensão do que era o núcleo de psicoses, né? Porque só isso que era escrito, enfim, né, em cartaz aqui pelo CEP, ele não oferecia a dimensão e a compreensão, né, do que esse trabalho é importante para vocês nesse tempo da formação. Então, assim, até houveram sugestões, né, dos alunos que passaram de, nossa, vocês podiam falar melhor ou trazer um pouco dos relatos de quem passou e tal, para que pudesse haver uma compreensão melhor da importância desse trabalho, né? Então, principalmente, né, avalio que a compreensão e dimensão do que é o núcleo, a importância dele e a relevância está no que é no aprendizado no aprendizado e exercício da psicanálise, né, aos analistas que estão aqui no CEP em formação. Bom, então, o núcleo ele tem como proposta um campo de atuação teórico-clínica para aqueles que vêm se dedicando à prática da psicanálise e, principalmente, então, oferece essa possibilidade de exercício da escuta clínica. E em que lugar que isso é feito, né? Então, essa prática, exercício da escuta clínica, atualmente, o nosso núcleo conta com a parceria com o Hospital São João de Deus, né, que é um lugar também que a gente oferece também as apresentações de pacientes, que depois o Nelson vai falar mais à frente. Então, lá tem pacientes que estão... O Hospital Psiquiátrico São João de Deus é uma internação psiquiátrica. Então, o nosso campo de trabalho e parceria, né, acontece nesse hospital. Né? E o que é, então, uma internação psiquiátrica, né? A internação psiquiátrica do São João de Deus é um dos dispositivos, né, terapêuticos, né, em que oferece, então, a possibilidade de uma internação temporária para pacientes, para indivíduos que sejam eles psicóticos, neuróticos, dependentes químicos e etc. Então, mas quais são esses indivíduos que, né, por que eles estão ali internados? Então,
É o sujeito quando acometido por um momento de uma crise psíquica, mas não só uma crise, mas justamente atravessada e marcada pela questão de uma radicalidade, né? Seja pela intensidade, frequência e modo como aparecem alguns sintomas que podem ocorrer. Aí um desajuste importante e significativo, havendo um comprometimento importante no laço social, né? Então, esse é o critério, basicamente, dos pacientes que estão internados, né? E o sujeito, por exemplo, quando se depara em algum momento da sua vida diante da angústia e que ele pode obter como respostas alguns acting outs ou passagem ao ato, né? Ou seja, respostas essas em que o simbólico às vezes não dá conta, né, ele é insuficiente para dar conta de tamanha angústia. Então, sendo assim, diante disso, o sujeito ele pode acabar recorrendo, às vezes, a cortes pelo corpo, a tentativas de suicídio, algum excesso de medicação, né, como manifestação do seu sofrimento. E que, muitas vezes, podem ter algo próximo, né, de um suicídio. Então, ou marcas essas, tentativas essas, né, que podem ser formas de tentar diminuir, né, ou aliviar seu sofrimento psíquico. Basicamente, quando a palavra não consegue, né, dar conta desse tipo de sofrimento, né? Ou seja, não consegue nomear aquilo que é da ordem do inominável. Então, recorre-se ao corpo e, enfim, a internação entra como um dispositivo importante nesse momento para esses sujeitos, né? Sendo assim, por exemplo, o critério de uma internação pela psiquiatria e o que as internações definem como critério é quando um indivíduo ele coloca em risco a sua vida e a de outros também próximos. E que há, assim, às vezes, um comprometimento importante do laço social. Pensando na psicopatologia fundamental, então, é aquilo que a gente vai escutar do patos, né, na clínica, e disso que é da ordem do excesso, né, que pode promover, às vezes, um desencadeamento, uma ruptura no psiquismo, e aí a gente tem um quadro psicótico, por exemplo, ou até, muitas vezes, algo da dissociação, como nos casos, às vezes, da histeria, enfim, nas neuroses. Bem como também respostas no corpo. Então, basicamente, é isso que se configura, né, dos pacientes, dos indivíduos que estão internados num hospital psiquiátrico. Então, a proposta do estágio clínico é justamente oferecer um campo terapêutico, né, de atendimento, pode ser individual desses pacientes, quanto também em grupo. Bom, o que eu considero que a gente encontra aí como retorno para os analistas em formação, principalmente que o núcleo ele oferece a possibilidade do aprendizado da prática clínica, principalmente no que diz respeito ao diagnóstico diferencial, né? Então, o contato com as diferentes estruturas clínicas para conhecimento de como que se dão, né? Como que se dá a articulação entre o real, o simbólico e o imaginário, né? Como que isso é articulado com a linguagem e como cada sujeito pode se haver com sua singularidade, sendo manifestando seu sofrimento e sua subjetividade, né? Então, como que essa singularidade é manifesta e a sua subjetividade. Então, é a proposta de, principalmente, a gente pensar a questão do diagnóstico diferencial. E, principalmente, questões que a gente aborda nos seminários, por exemplo, e também do que se vê nesse tempo da prática clínica, a questão, né, de que se a loucura é uma marca distintiva das psicoses, né, há uma organização subjetiva nas psicoses, e o nosso núcleo sustenta que sim, embora parecendo que é um neurótico, né, como se a organização psicótica fosse algo desorganizado.
E, principalmente, a questão, né, é como que escutamos essa outra estrutura na clínica, né, que tipo de tratamento é possível na clínica das psicoses. Há transferência? Não há? Se não há, o que, que há? Né? Então, são essas questões que são levantadas e que a gente pretende trabalhar. Por meio da prática clínica, que é o atendimento no hospital, pelos seminários teóricos e pelas supervisões em grupo. Que justamente a gente pretende abordar isso dessas organizações defensivas na neurose e nas psicoses, né, para além da questão da observação fenomenológica, né, diferente do que a psiquiatria muitas vezes vai pensar um diagnóstico pelo fenômeno. Sustentamos aqui um lugar de que pensaremos o diagnóstico a partir da transferência, né, pela transferência, que chegaremos a esse diagnóstico diferencial. Então, para isso, percorremos nesse tempo aqui também dos seminários teóricos, né, para entender os efeitos da linguagem, né, em cada sujeito, a perda da realidade na neurose e na psicose, e principalmente a constituição do sujeito para a psicanálise. Então, o núcleo ele vai ter a composição dos seminários teóricos, que é dividido em 3 módulos. Né? O primeiro deles é a organização subjetiva nas psicoses. O outro, segundo momento, é o que falaremos sobre as constituições familiares, inscrições psíquicas na infância e na adolescência. E o último, que é sobre alternativas de tratamento e intervenções possíveis nas psicoses. Intervenções pensando em invenções. E as supervisões clínicas em grupo, que é justamente para a gente poder, que é um momento onde são apresentados os casos e que a gente pode escutar o analista no caso, o caso em si, para assim poder pensar a estrutura clínica, o manejo da transferência e a direção do tratamento. E o que considero de importância do retorno que se tem desse trabalho, né, muito importante, que é feito no São João de Deus dos Voluntários, é que, aos indivíduos internados, o retorno que se tem é deles poderem contar com uma escuta, né, que se faz de extrema importância no contexto da internação, em que se pode dar lugar à singularidade e à subjetividade do sujeito do inconsciente e de seu sofrimento, para que esses sujeitos, então, possam ter um momento terapêutico como forma de acolhimento e contorno da crise, encontrando com um analista, não mais sozinho, um lugar de endereçamento de seu sofrimento psíquico, que isso pode se dar também pela continuidade, né, desse tratamento fora do ambiente hospitalar e para, assim, poder contar com uma rede de tratamento pós-alta. Então, vocês querem acrescentar? Não, bom. Obrigado, Pati. Nelson? Bom, gente, boa noite. Obrigado pela presença de vocês e também quem nos assiste nas redes sociais. Sejam bem-vindos. Vou procurar fazer uma fala breve, falar um pouco da natureza desse seminário. Algumas vezes eu ouvi dizer, bom, na obra freudiana tem muito pouca referência à psicose, ao longo do curso de formação tem muito pouca referência à psicose, ou às psicoses, que é como nós tratamos aqui no seminário. E, de fato, o CEP sustenta esse núcleo e esse seminário para a gente poder tratar um pouco melhor desse assunto. Esses seminários eles estão propostos já há alguns anos, o núcleo existe há alguns anos, é a primeira vez que a gente faz uma reunião de apresentação geral, por isso a gente conta com as dúvidas de vocês, alguma coisa os trouxe até aqui. Mas vale a pena dizer como a gente pensa a organização desses seminários. Como a Patrícia dizia, são 3 seminários teóricos. O primeiro fala sobre a organização subjetiva nas psicoses. Portanto, a gente crê que exista uma organização subjetiva. Não é só dizer que o sujeito está desorganizado, mas como ele se organiza de modo
aparecer para o neurótico que ele se desorganizou. Então, existe uma posição clínica já difícil de ocupar, porque não se fala a mesma língua. Estou sendo aqui muito generalista, porque é uma fala de apresentação. Não se usa a linguagem da mesma forma. Então, a gente começa, nesses seminários, no primeiro seminário, a tentar entender um pouco melhor qual a distinção que a gente pode fazer entre neurose e psicose. Na sequência, o outro seminário trata de constituições familiares e inscrições psíquicas na infância e na adolescência. Partimos da ideia que na infância e na adolescência existe uma abertura para inscrições outras e para, pegando um pouco o gancho da Patrícia, para a inauguração de modos defensivos, que depois vão se fixando ao longo do tempo. Então, a gente dedica um tempo aqui, no segundo seminário, para falar um pouco da constituição do sujeito, como o sujeito vai se constituindo defensivamente diante do mundo hostil. Já no terceiro seminário, embora seja um seminário teórico, a gente privilegia bastante a clínica, para falar de alternativas de manejo, de tratamento, com várias experiências diferentes diante do sofrimento psíquico. Com a presença aqui de colegas que vão falar de AT, que vão falar de residências terapêuticas, enfim. Tem um encadeamento lógico que procura sair de um começo teórico para poder falar sempre do manejo, mas a gente vai intensificando a ideia do manejo da situação clínica mesmo com as psicoses ao longo do seminário. Essa é a proposta. Tá? Embora os seminários eles possam ser feitos de maneira individualizada, eles têm essa concatenação e a gente achou interessante contar isso para vocês. Além dessa proposta teórica, a gente sustenta também há bastante tempo a apresentação de pacientes. Cada um desses 3 seminários vai ter uma data em que essa instituição parceira, o Hospital São João de Deus, que fica ali perto do Pico de Jaraguá, em São Paulo, é o lugar onde os voluntários do núcleo permanente de formação atendem. E essa parceria nos permite, uma vez a cada um desses seminários, num sábado pela manhã, para poder participar disso que se chama de apresentação de pacientes. Cada um dos 3 seminários vai ter uma discussão dedicada a isso. O Maurício Lucchesi, que está aqui, obrigado pela presença, vai nos ajudar a discutir isso teoricamente e previamente antes da apresentação. A apresentação de pacientes é um dispositivo que eu já adianto para vocês, que é de formação de analistas. Ele não é um dispositivo prioritariamente terapêutico. Ele é informado por vários princípios teóricos e éticos importantes. Nós vamos tratar disso em cada um dos seminários. E ele está inserido na tradição psicanalítica desde o começo. O Freud, ao se deparar com as apresentações de pacientes de Charcot, ele já se deparou com o enigma e com seu objeto de pesquisa desde então, que o acompanhou durante a obra inteira, que é o enigma disso que a Patrícia falava, que corpo é esse que se apresenta aparentemente sem que o psiquismo se apresente na mesma toada. Isso é uma questão para Freud do início ao fim da obra. Teremos a oportunidade de ver isso no nosso seminário. Um dos autores que manteve a apresentação de pacientes como dispositivo de formação de analistas foi Lacan, do início ao fim. E a gente mantém essa prática. Ainda não temos data definida, estamos tentando tratar da logística disso, que o hospital recebe uma série de parceiros também. E a gente agora, embora a gente esteja tratando disso há algum tempo, nessa semana a gente está tentando encaixar as agendas. Ao longo do seminário a gente avisa, mas costuma ser num sábado pela manhã, e na aula subsequente aqui a gente continua discutindo o caso que a apresentação houve lá no hospital. Tá? É uma atividade que a gente reserva para os alunos matriculados no seminário e que a gente eventualmente faz em parceria com outros institutos, por exemplo, o Instituto Vox, que o Maurício faz parte, e também depende sempre da gente conseguir acertar as agendas de todas as instituições. Mas é
É um dispositivo de formação muito vigoroso, muito importante, e que eu recomendo firmemente. Quem estiver matriculado no seminário, não perca. Muito da psicanálise nasceu assim, da observação clínica. O método da psicanálise não deixa de ser uma observação clínica que vai angariando conhecimento e dali deriva efeitos terapêuticos. Nós vamos tratar um pouco melhor disso ao longo dos seminários, mas era interessante dizer para vocês que tem essa atividade da apresentação inserida já numa antiga tradição que a gente sustenta aqui com alguma dificuldade, mas a gente está conseguindo sustentar ao longo do tempo. Eu acho que é o panorama que eu queria falar da organização dos seminários. Eu vou encerrar minha fala aqui esperando a sua e perguntas. Obrigado de novo pela presença de vocês. Tá um eco aqui dentro, né? Não tá? Só eu escuto e vocês também? Tem que avisar depois ele. Esse seminário, ele existe não como núcleo. Eu tenho que falar baixo, né? Senão ele vai se manifestar. Ele está chegando. Tá falando demais comigo. Mais perto ele, tá muito longe. É isso? Ele estava ficando mais longe. Aí se eu fico aqui, ó, mas aí tem que... Nossa. São vozes. Bom. Esse seminário, ele... Não como núcleo, porque o núcleo, como a Patrícia bem definiu, é uma proposta mais recente, que é uma proposta que de fato abrange, então, a prática clínica, atrelada ao seminário. Esse é um seminário que existe há 23 anos. Ou seja, faz um tempo que eu estou aqui no CEP também. Né? E fiquei muito tempo no hospital psiquiátrico também, no São João de Deus. Que é uma parceria muito rica, muito proveitosa. E essa semana ainda, numa reunião com coordenadores do hospital, eu me deparei, não sem uma intensidade afetiva e emocional bastante intensa, com uma questão importante. Né? E, de novo, não uma questão que não tenha me tomado em alguns momentos, mas eu acho que hoje se faz bem importante dividir essa questão com vocês, porque ela vai nortear essa minha fala do começo até uma questão no fim. Eu fiquei me perguntando qual a razão de sustentar esse lugar de transmissão por tantos anos. Pode parecer uma questão óbvia, uma questão meio óbvia no sentido quase do banal, do corriqueiro, mas essa reunião que aconteceu nesse dia e pelo modo como a manifestação emocional me pegou nessa reunião, me fez aprofundar um pouco essa questão. Para além de bom, eu acho que razoavelmente me dou bem com psicóticos. Né? Muita gente pode dizer, bom, eu me dou bem com crianças, eu me dou bem com adolescência, enfim. Eu parei para pensar, tá bom, mas e o que é a psicose, então, em mim? Eu me peguei com uma resistência. Há uma resistência a um psicótico em mim. Claro que uma questão que não é pequena, do que é que se trata esse lugar de um psicótico no analista? Vejam, eu não compactuo com uma ideia de núcleos psicóticos. Ou seja, eu não acho que a resistência que eu faça a uma psicose, ou principalmente aos psicóticos em mim,
esteja referida ao núcleo psicótico que me habita. E que em algum momento, então, eu possa, identificado a esse lugar, vir a sofrer um desencadeamento ou ter um... Não é disso que se trata. Mas eu fiquei pensando nessa força do estrangeiro. Isso que... O que é que se quer com um estrangeiro? Qual a convocação de desejo que se dirige a um analista e faz querer, de alguma maneira, trabalhar com as psicoses? Em 1938, quando Freud escreve Esboço de Psicanálise, ele faz uma aproximação muito interessante. Óbvio que é uma aproximação que, posteriormente, Lacan, enfim, vai aprofundar, vai deixar um pouco mais refinada. Mas Freud faz uma aproximação do sonho com as psicoses, né? Vai dizer que o sonho é uma psicose. Mas, e que não importa agora a gente ter que pensar, não só conceitual, mas dinamicamente, que, bom, o sonho não é uma psicose, por quê? Primeiro, porque tem alguém dormindo. E o psicótico não está dormindo, né? Aliás, o sonho, como Freud deixa bem claro, em sua teoria sobre o sonho é o guardião do sono justamente porque ele retira o eu desse cenário. O psicótico não está dormindo. Não há um acordar. Mas o que ele faz de convocação nesse momento é que ele vai chamar que essas doenças espontâneas podem e devem ser tratadas pelos analistas. E é muito interessante pensar que Freud faz disso, que é um estrangeiro que em algum momento nos visita à noite, que é o campo dos sonhos, que é o campo dos desejos, dos medos, das resoluções, disso que se trata de uma formação do inconsciente, que isso merece ser tratado pelo analista. Que o analista deve avançar. Lacan falou a mesma coisa depois. A gente não tem que recuar, vamos avançar com as psicoses. A psicose é uma questão de linguagem. É uma questão de articulação da e na linguagem. O que não impede o psicótico de conversar, de ter discurso, de tratar, de fato, simbolicamente de muita coisa. Imaginariamente dar lugar a uma série de construções. Mas há uma quebra, há uma fratura. Há algo lindo que na semana passada apresentei, até falei para o Marcelo, meu colega aqui, professor também, de um dos seminários. Semana passada, um rapaz que eu atendo, que é um psicótico, falei para ele, olha, semana que vem eu vou falar sobre as psicoses. Pode me ajudar? Ele falou, posso. O que você quer saber? Eu falei, eu quero que você me fale sobre a psicose. Eu falei, eu posso anotar? Ele falou, pode. A aula vai ser boa, vai ser boa. Deu uma aula. Lindo. Mas eu falo da articulação porque em um momento ele diz assim... Minha memória é fraquíssima. De uma hora para outra, pum! A lembrança não vem mais. É a mesma coisa quando há um tipo de lesão na articulação do braço. Para de mexer. É uma questão de articulação. Mas de uma articulação profunda. De uma articulação de estrutura. Retomando agora um pouco um ponto que a Patrícia trouxe a respeito do patos, das afecções psíquicas, disso que se traduz como paixão.
O pathos é essa intensidade. Toda afecção psíquica se origina num pathos. Toda afecção psíquica se origina num tipo de vínculo. Não é à toa que um dos textos mais importantes para o estudo das psicoses se chama O Estádio do Espelho e Sua Formação para o Eu. E o Eu, que Lacan chama nesse momento, é o G, não é o moi, não é o mim, não é esse pronome oblíquo. É o G nesse sentido mais estrutural do ego. E não é um texto sobre as psicoses, mas é um texto sobre esse vínculo primordial, sobre esse pathos primordial da mãe com sua cria. Mãe porque... Então, se toda afecção psíquica se origina no pathos, tanto nisso que a gente vai chamar de estrutura, que ela seja psicótica, perversa, neurótica, ela também entra nos sintomas de cada uma dessas estruturas, ou seja, como é que isso funciona na esquizofrenia? Como é que isso funciona na paranoia? A proposta do núcleo é dentro de uma abertura que o hospital oferece para quem não tem em sua clínica, para quem não tem a possibilidade de atender um psicótico, que não é fácil, porque o psicótico não bate lá na porta. Bate a mãe, bate o psiquiatra, bate a escola, bate alguém que fala, ó, mais ou menos como nas dependências. Olha, eu sou dependente. Isso chega. Né? Então, o hospital oferece, de uma forma muito responsável, um lugar possível para que esse trabalho, dentro dessa complexa constituição, possa acontecer. Oferecendo, então, isso que a gente vai chamar de um lugar para transferência. Há uma transferência com o psicótico. Não é a mesma que a gente encontra na neurose, mas há uma transferência. Essa transferência trata daquilo que os gregos chamavam de terapeia. Ou seja, o cuidado que vai ser exercido sobre Eros doente. Eros é o que faz vínculo. Como é que um psicótico faz vínculo? Também falando um pouco mais, a Paty falou da psicopatologia. A psicopatologia, ela é estritamente um sofrimento que comporta em si mesmo a possibilidade de um ensinamento interno. Só que isso só é possível se tiver um outro. Então a gente tem que escutar esse outro. Freud é claro em relação à prática do psicanalista. O psicanalista tem que escutar. Claro que isso, no clichê, se tornou quase surdez, se não quase morte. Analista meio morto atrás, enfim. Mas não é isso. Né? Alguém tem que poder escutar para além do que se ouve. Uma paixão não pode ensinar nada. Aliás, ao contrário, uma paixão pode conduzir à morte se ela não for bem escutada. E escutada por aquele que está fora, por aquele que é estrangeiro. Ou seja, por aquele que pode cuidar dela. Essa era a função do médico. Essa é a função do médico. Sem que a gente tenha que atrelar isso necessariamente à medicina. É muito bom quando a gente pega um médico que nos escuta. É importante isso. Então, a clínica com psicóticos, ela nos ocupa com essas brechas, com esses espaços, com palavras que, se elas não estão ao alcance da interpretação, porque o alcance da interpretação ele exige uma articulação com Édipo. E aí a gente já tem aí um problema na questão da psicose. O psicótico não chegou no Édipo. Tem aí uma questão. Isso não quer dizer que a nossa intervenção não tenha que, de fato, existir em pontuações, por exemplo.
Para aí, dá uma pausa, anda um pouquinho mais, vamos falar mais disso aqui. Quando? Em que momento? Quanto? É necessário do terapeuta, do analista, nesse sentido, para conseguir ampliar, estender uma certa possibilidade de encadeamentos que observamos permitem que alguns desses sujeitos vivam uma vida um pouco melhor. Porque, de fato, é uma vida bastante sofrida. Não que o neurótico não sofra, que, aliás, faz parte do humano. O humano é um ser de sofrimento, não tem como tirar isso. Mas existem intensidades que, de fato, são muito... modos e intensidades muito angustiantes. E para que isso aconteça, isso exige tempo, isso exige paciência do analista. Eu acho que é nesse sentido que um tipo de resistência se manifesta. Ou seja, a psicanálise, na psicanálise não tem lugar para utopia. A menos que a gente possa entender que a diferença entre a utopia e a realidade é o esforço. Então, depende de quanto mais eu me dedicar, mais eu caminho em direção àquilo, mas não tem lugar para utopia. Nem para uma concepção progressista do psiquismo. O psiquismo, ao menos quando estamos dentro do campo psicanalítico, ele é regressivo, ou seja, o psiquismo ele se defende infantilmente. Né? Como é que eu me defendo? Eu me defendo com aquilo que a minha estrutura formatou. Minha estrutura formatou uma infância. É naquele momento que o gênio fica irracível, que o sábio fica louco, enciumado, invejoso. Que aquele que sabe perde forças para aquilo que atua. E a psicanálise se propõe a olhar para aquilo com muito cuidado. Que não é para olhar para a criança na pessoa, mas para isso que Freud cunhou como o infantil. Que a pessoa não está na infância, não é uma criança, mas isso continua sustentando como defesa a possibilidade que ele tem de lidar com a castração no mundo. O psicótico tem de se haver com a castração. Como o neurótico tem que se haver com a castração. Como o perverso tem que se haver com a castração. Cada um a seu modo. Nesse sentido, a clínica psicanalítica, ela toma uma posição contrária à clínica experimental, que tenta controlar os efeitos intervindo nas causas. Por isso que o nosso trabalho com a psiquiatria é tão importante. Com os psiquiatras é tão importante. Maurício está aqui conosco, Maurício é psiquiatra, Maurício é psicanalista. Apesar de que o trabalho dele conosco tem um ponto específico nas apresentações. Mas temos num dos seminários a presença do Lenine Ribeiro, que é também um colega, que traz a psiquiatria psicanalítica. E aí tem que, obviamente, escutar o Lenine para entender o que é a psiquiatria psicanalítica. Né? Mas, enfim, dele. Mas digo que isso é fundamental porque se a gente resolver o problema controlando aquilo que a gente entende como causa, rapidamente a gente perde na clínica o paciente. O paciente clinicamente vai embora. E se fica, a questão é como fica. De que lugar ele se atrela. Ontem me ligou, ontem de madrugada me escreveu um pedindo, por favor, ele estava indo visitar um novo psiquiatra, com a mãe dele, obviamente. Né?
Ele me escreve às 4 da manhã pedindo o seu pós, porque ele não estava conseguindo dormir com essa ideia. Porque ele sabe que na vida dele um novo psiquiatra pode ser um enorme transtorno. Enorme transtorno. Porque esse novo psiquiatra pode tentar retirar dele, por exemplo, um uso de cocaína que ele faz. É um uso que não é de uma dependência, mas enfim. Porque a mãe dele vai junto. E o medo dele era, bom, mas Val, e se ele colocar um remédio, mais um remédio para tirar? E que ele sabe que não tira a minha vontade, mas se botar mais um remédio, você pode falar com a minha mãe? E a gente tem que intermediar isso, né? Então, a minha resistência é uma resistência, entendo, quando eu estou falando de resistência, eu não estou falando só de uma resistência no sentido do que me inibe ou do que me impede. Eu falo da minha resistência no sentido, principalmente, do que defende. A minha defesa, ela resistente, ela se dá em favor desse estrangeiro e da miscigenação. A psicose é uma estrangeiridade que nos habita. Então, a minha pergunta nesse sentido, ela, para quem deseja, aliás, eu diria que não é para quem deseja, para quem está aqui, mas eu acho que essa é uma pergunta que vai para todo analista, né? Qual motivos, seriam, quais os motivos sustentam o teu interesse em fazer um trabalho com psicótico, se interessar pela clínica das psicoses? Mas, pelo outro lado, que motivos sustentam o não interesse, o não atendimento a psicóticos na clínica? O que eu quero evitar? Essa é a minha questão, que eu acho que todo analista deveria se haver com isso, com essa questão. Eu acho que eu já fui mais light com essa ideia, defendendo, não, acho que a psicose é para alguns, a infância é para alguns, a adolescência é para alguns. Como assim? Tão radical quanto a psicanálise tem de ser, quando a partir do momento em que alguém passa da soleira no consultório e entra, a partir dali não tem, isso aqui não entra. Não tem. Não, isso aqui a gente não interpreta. Não, isso aqui isso aqui foi erro. Não, foi um ato falho. Não, me confundi as palavras. E isso não pode, pelo analista. O paciente pode fazer o que ele quiser. O analista tem que ser radical nesse ponto. E se radical no sentido de que o que entra é a partir da possibilidade desse analista escutar. Com o ouvido, com o nariz, com os olhos, com o corpo, o que ele quiser. Ele conseguir escutar algo que traz a possibilidade de uma intervenção, de uma interpretação, de uma escansão, de uma pontuação do que for. Como é que dá para pensar uma clínica onde algum estrangeiro não entra? Tudo bem, pode ser. Mas, nesse sentido, eu tenho que saber direitinho por que eu não quero. Se eu souber direitinho por que eu não quero, o que é que nisso que se apresenta não me autoriza a dizer não, então ótimo. Então tá bom. Se não, é muito importante que eu possa me haver com a minha transferência em relação a esse. Talvez ali possa acontecer o limite do analista. Se eu não lembro quem foi.
não sei se foi Winnicott, não sei se foi Freud, não sei quem foi, que disse que, bom, um analista vai até onde vai sua análise. Acho que foi Lacan, não sei qual foi, mas é boa essa frase. Até onde vai a análise do analista, né? Que a gente, às vezes, tem que ir lá engraxar a máquina de novo, né? Não é só minha questão pessoal. Não é só, eu não preciso mais de supervisão. Por que não? Em que ponto cheguei? Em que pináculo eu alcancei na clínica que agora não mais? Bom, então acho que vocês me fizeram falar tudo isso. Eu adorei poder pensar nisso aqui. Então agora, enfim, até mesmo dos colegas convidados, a Mirella, Marcelo, Maurício, se quiserem falar, complementar, muito bem-vindos. E, obviamente, também vocês que queiram trazer questões. Aliás, tem uma coisa que eu insisto muitas vezes. Se algum aí de vocês está com vergonha de trazer questão, problema clínico. Verdadeiramente problema clínico. Porque não cabe vergonha. Para o clínico não cabe vergonha. Agora há pouco, antes de vir para cá, uma paciente falou, eu tenho muito pudor em falar de dinheiro. Eu falei, pois é, tem que falar de dinheiro. Fala como transa, mas não fala quanto ganha. Não é? Falam da posição que gostam, e gozam, mas tem que poder falar. Então, a vergonha é um afeto importante, mas a gente tem que avançar, né? Então, estou pedindo para vocês assim, se alguém tiver alguma questão, eu não vou colocar porque eu acho que é bobeira. Não é. Talvez a gente não responda direito, mas a pergunta não vai ser bobeira. Vamos lá. Teu nome é? Frederico. Frederico. Eu sou aluno do terceiro ciclo. Ótimo. Formação. Eu fiquei em dúvida um pouco dentro da proposta de seminários teóricos. Como se dá essa articulação com o núcleo? Porque ficou a entender que o núcleo é uma coisa diferente do seminário, mas apesar de ter uma aula prática, digamos assim, no hospital, e as supervisões se dão dentro do seminário teórico, ou é um espaço diferente? São participações diferentes do núcleo com o seminário teórico, e como que isso é apresentado para os alunos na formação do curso de psicanálise, porque eu estou no terceiro ciclo, agora que eu ouço falar de vocês. Tá vendo? É por isso que a gente está surgindo agora. Não, é a primeira vez que a gente faz essa apresentação, né? Porque o que enfim, do que vocês têm notícia é pelo livrinho, enfim, núcleo de formação e tal, mas não se sabe basicamente como que é, né? E a importância que se tem, enfim, a relevância para a formação de um analista, né? O núcleo, ele tem a composição que é esse do quem está interessado, enfim, atender, né, e conhecer mais da psicose, enfim, a gente tem essa parceria com o Hospital São João de Deus. Então, por exemplo, quem está aqui no CEP entra para o núcleo e, entrando no núcleo, aí vocês, por exemplo, fazem o atendimento uma vez por semana no Hospital São João de Deus, as supervisões em grupo comigo, né, e aí também a composição é que é obrigatório também participar dos seminários teóricos, tá? Que são esses que eu falei, né? O Zé também falou e o Nelson, que é organizações subjetivas na psicose, as constituições familiares na infância e na adolescência, e o último, que é sobre as alternativas possíveis e intervenções na clínica das psicoses. Então, a composição do núcleo é justamente de oferecer essa articulação teórico-clínica, né? Então, uma vez que alguém se interessa por participar do núcleo, a composição é essa, de participar do seminário teórico, a parte clínica, que é do atendimento, enfim, a parte prática, que é do atendimento no hospital psiquiátrico, e as supervisões, né? Isso é o núcleo, a composição do núcleo inteiro. Agora, né, o que o Zé e o Nelson também estão trazendo é que tem só a possibilidade dos seminários teóricos, né, que são esses 3 módulos que teremos durante o ano. Deu para entender? Fica claro, Frederico? Ficou? Um pouco? Não, ficou um pouco, mas mesmo assim ainda é um pouco confuso, assim, não ter essa
articulação dentro do CEP, eu acho que até com os outros núcleos, NUPAs, eu participei de um seminário teórico que eu não sabia que era voltado para o NUPAs, mas o professor também, que deu o seminário teórico, não sabia que era voltado para o NUPAS, então ficou uma coisa bem confusa o seminário teórico que eu fiz. Então, meu medo é que, de repente, fazer um seminário teórico, você fala assim, é aberto para as pessoas que não são do núcleo de psicose, mas ficar um seminário raso, porque as pessoas não estão interessadas, tipo, não fazem parte. Você diz nesse sentido de que talvez o seminário Sim, sem a prática clínica fique algo muito árido, muito pouco compreensível nesse sentido? Não, até porque, pelo que entendi que ela acabou de explicar, a prática clínica ela é a parte, não é parte integral do seminário. Sim. Não, É uma mas- parte. Sim, exatamente. Mas você acha que o seminário ficaria raso? Não, por a quê? questão de raso, de aberto, para quem quer fazer os seminários que não estão integrados dentro do núcleo. Então, enfim, é só um questionamento. Mas, por exemplo, o que me interessa também é saber qual que é as linhas bibliográficas dentro dos seminários teóricos. Acho que isso não foi tocado. Isso me interessaria saber. Isso está mais aqui, a gente poderia estar buscando tudo pelo livro, mas também tem uma questão muito particular de cada professor, né? Então, os professores vão indicando isso um pouco antes, o CEP passa para os alunos, as referências bibliográficas, as mais específicas e as que entram meio que numa paralelas a isso, algumas que podem compor algum aumento. Mas isso é indicado também para quem entra no seminário. E só para acrescentar, por exemplo, mas quem está no núcleo, aí a composição é tudo isso, né? De participar tanto das supervisões em grupo, uma vez por semana, é o tempo de 1 hora que temos, aí o tempo de escolher um dia da semana e um período para ir no hospital psiquiátrico até fazer os atendimentos, e aí sim é obrigatório também a participação nos seminários teóricos, porque justamente essa proposta de articular isso, né? O que vocês estão experimentando ali da clínica, né? Junto com o entendimento maior que a gente traz nos seminários teóricos, né? E a supervisão para discutir os casos. A pergunta é importante porque é possível fazer o seminário teórico independentemente de participar do núcleo. Aquilo que se refere à prática clínica dos participantes do núcleo fica resolvido na supervisão com a Patrícia. Nas aulas teóricas do seminário teórico, a gente faz abordagem, apresentação de pacientes que todo mundo vai. Então, os participantes do núcleo têm uma carga horária a cumprir que inclui o seminário teórico. Mas os alunos do CEP ou outros interessados podem fazer os seminários de maneira independente. E a gente não atrela a prática clínica do núcleo ao conteúdo do seminário. É que as coisas, de fato, elas se complementam para quem está interessado em fazer todas as atividades no núcleo. Nem todo mundo tem essa disponibilidade de fazer serviço voluntário, supervisões, atividades outras, mas os seminários teóricos, salvo engano, eles servem perfeitamente para compor a carga horária necessária para o CEP. Mais informações são possíveis ali na secretaria, mas a única coisa que a gente percebeu ao longo dos anos é que era importante dizer para todo mundo que os seminários têm uma concatenação. Você não é obrigado a fazer os 3, mas é bom saber que tem uma lógica nessa montagem, né? Tem uma evolução do tratamento dos temas. Mas não é obrigado nem a fazer todos os seminários e nem a fazer parte do núcleo. A gente cuida aqui da possibilidade de sustentar um lugar teórico para quem vem para esse seminário para compor a carga horária. E trazer como prática a apresentação. Quem faz parte do núcleo tem essa possibilidade a mais de experimentar a clínica como voluntário nessa instituição. Tá? Com referência à indicação bibliográfica, eu já adianto que não é muito extensa. A gente usa basicamente textos de Freud, de autores como Pierre Alain, e a gente faz bastante referências ao longo da aula que a gente vai indicando aqui. Muitas vezes as indicações de leitura elas derivam das perguntas de vocês também. Mas a bibliografia não é muito extensa. Ela é
muito esmiuçada. Ela é aprofundada aqui. Tinha uma pergunta, desculpa. Meu nome é Lígia, eu estou no segundo ciclo. Então, são duas perguntas, na verdade. Uma, como que é a inserção do voluntário, então, né, da prática psicanalítica na instituição, como funciona isso? A gente tem, por exemplo, uma agenda, isso? Como se dá essa articulação, né, junto à coordenação do hospital? Quer dizer, como que é a entrada e a recepção, né? Porque isso é a prática mesmo. Enfim, eu já tive a oportunidade de trabalhar em hospital psiquiátrico, eu sei que existe essa articulação, né? E a outra pergunta o arcabouço teórico é exatamente Lacan, é isso, né? A referência teórica, não. Existe alguma articulação com Klein, Bion, alguma coisa nessa perspectiva da psicose nesse campo? Ou não? É uma dúvida mesmo que eu acho que é importante, enfim, para pensar, né? Eu tinha preparado uma fala esperando uma pergunta assim. Obrigado. A psicanálise parece uma torre de Babel, mas se você for olhar os autores, eles têm uma matriz de observação clínica. Essa fala não é minha, mas dá para perceber que o Freud, por exemplo, ele inventa um método da psicanálise observando a histeria. Então, é claro que o núcleo teórico dele vai se dar em torno do recalque. Se você for pegar a obra de Melanie Klein, ela tinha como o que eu vou chamar de matriz clínica crianças obsessivas pequenas. Então, a obra dela vai tratar de coisas mais agressivas. É uma obra genial, mas com alguma crueza na escrita. Faz parte da observação de cada psicanalista. O Bion era um camarada que trabalhava com pessoas traumatizadas, ou que chamava-se na época de neuróticos de guerra. Então, ele vai lidar muito de perto com a esquizofrenia, ele vai falar de integração, de elementos, enfim. O Winnicott era um pediatra, por isso ele vai dar tanta ênfase para a dupla mãe e bebê. E o Lacan propõe algo do tipo de uma prática clínica da psicanálise a partir da observação das psicoses. Então, a gente precisa fazer escolhas. Essa linha teórica que observa a clínica e a construção da posição do analista a partir das psicoses, não dá para ignorar o Lacan. Mas a gente não fica nele. A gente usa outros autores, até que divergiram do Lacan, e principalmente Freud, porque apesar do Freud ter dito que a transferência era muito complicada na psicose, que não seria possível, esses autores que a gente comentou agora, Melanie Klein, Winnicott, provaram que é possível esse tratamento. E encontraram seu fundamento na obra freudiana. Então, a gente também recorre a Freud, mas para andar um pouco nos avanços pós-freudianos. Para isso, a gente tem uma inspiração que ela é predominantemente estruturalista, sim. Não sei se esse termo cabe, mas não dá para falar em núcleos psicóticos, não dá para falar em só episódios psicóticos. Dá para falar de uma aquisição da linguagem tal que o modo defensivo se estrutura de uma maneira X ou Y. A gente pode, e isso é uma condição teórica que é partilhada pelos autores da escola francesa. Mas eu não considero esse seminário um seminário lacaniano estritamente. A gente está fazendo muita referência, por exemplo, a um autor muito querido nosso, que é o Manuel Berlin, que faleceu há pouco tempo, que sustentava o laboratório de psicopatologia fundamental. E que apareceu eco nessas falas aqui. O ser humano é aquele que, diante de patos, diante do mundo hostil, se defende de algum modo. Essa defesa ela é tão primeira e tão arcaica que ela cria estruturas. Mas a gente não deixa de considerar que é sempre um modo de defesa que pode mudar. É sempre um modo de defesa que responde à intervenção. Apesar do psicótico dizer na nossa cara que não precisa da gente, a gente resiste. Eu vou emprestar um pouco a fala do Zé Valdemar para dizer que a resistência não é só uma evitação da análise, é também uma insistência em ser psicanalista, mesmo quando é difícil. Então, para construir essa posição diante de um sujeito que é, de novo, uma citação do Berlin, esse
obscuro, desconhecido, que pode ser bárbaro e violento, que chega no consultório, eu não sei direito quem é, você tem que ter uma formação muito sólida, tem que ter uma formação em que você invista nessa posição de maneira a conhecer referências outras, até mesmo para discordar, até mesmo para se afiliar, depois ter que se desafiliar neuroticamente. Mas existe uma ideia nesse seminário que, se você fala das psicoses, você não está falando de sofrimento eventual. Você está falando de um modo de defesa que está assim estruturado. Responde a sua pergunta? Da outra questão que você trouxe, então, geralmente, enfim, quem se interessa por fazer parte do núcleo envia aqui para a Secretaria do CEP uma carta de intenção, né, e um currículo. Isso chega a mim, enfim, aí eu geralmente chamo para uma entrevista, para uma conversa individual, né, para entender, né, em que momento que, enfim, surgiu o interesse e por quê, né, de enfim, ter esse trabalho na clínica das psicoses e até, enfim, né, uma questão que fica, às vezes não é respondida na hora, mas eu tenho como interesse que vocês possam começar a articular isso para vocês, a questão de que em que momento que a loucura atravessou cada um, né, para esse tipo de interesse pelo trabalho, né, pela clínica das psicoses, que às vezes não só necessariamente a psicose, mas a questão da loucura, né? Então, e aí entenda um pouquinho do percurso clínico, né? Como, enfim, se atendeu, se não atendeu, enfim, para a gente ter um momento também de tirar as dúvidas com relação ao espaço do núcleo e desse momento do estágio. E, passado isso, né, quem vai começar, primeiro a gente faz... hoje em dia, a gente reestruturou algumas questões do núcleo que, antes de começar a atender, né, no São João de Deus, primeiro temos um momento de conversa, uma reunião com a equipe do São João de Deus, né, que, por exemplo, tivemos na segunda-feira, iniciando agora o trabalho desse semestre. Então, com a equipe do São João de Deus, nós aqui do CEP, e também todo mundo que está começando, né, dos alunos. E para entender melhor, né, como que é esse cenário, enfim, desconstruir algumas idealizações, né, tanto do hospital quanto também do lugar de um analista frente a esse trabalho. Então, esse é um momento que a gente faz agora, um primeiro momento dessa conversa. Depois, temos o momento em que vocês que começam vão para o hospital fazer uma visita, né, para conhecer e se ambientar um pouco ali com aquele dispositivo. E aí, depois, na semana seguinte, já começam os atendimentos, né? E daí, quem vai, escolhe um dia na semana, né, para ir de maneira que seja fixo esse dia, e aí vai toda semana, no período de, enfim, 2 horas, o tempo que for possível, que cada voluntário vai utilizar para atender os pacientes que está disposto a começar atendendo, às vezes 1, às vezes 2, às vezes 3, enfim, ou até mesmo o grupo, né? E aí se mantém ao longo do percurso do núcleo, indo semanalmente fazer esse atendimento com os pacientes, que daí a equipe do São João de Deus vai encaminhar quais são os casos, né, que estão solicitando atendimento ou que a equipe considera que é importante, que o paciente se beneficiaria. Deu para entender? Tem alguma dúvida mais? Tá. Oi, eu sou a Daniela, eu estou no ciclo 3. E uma dúvida prática, eu estou inscrita agora no primeiro seminário teórico, mas ainda não sei qual vai ser a minha disponibilidade de tempo para estar no núcleo mesmo, de fato. Queria saber se, assim, se eventualmente eu fizer um seminário teórico agora, deixar os outros 2, se é possível, né? Deixar os outros 2 para o ano que vem, ou fazer 2 agora, o terceiro no ano que vem, e aí só então, no ano que vem, participar do núcleo. É possível fazer isso? Sim, é possível. Tá.
Tem muita gente aqui que primeiro fez, por exemplo, os seminários teóricos, ou um, ou outro, ou todos, e Não que precisa ser numa leva só, né? não precisa necessariamente, mas que, enfim, a partir dos seminários teóricos se interessou, né, pelo trabalho do núcleo, porque teve mais contato, seja porque foi na apresentação de pacientes, ou porque escutou mais da clínica das psicoses, e aí depois entrou, né? Legal. E uma outra coisa, desculpa, só emendar, que você acabou de falar, Patrícia, sobre colocar a nossa disponibilidade para estar no hospital. Eu havia entendido, pelo livreto, acho, que as reuniões seriam sempre às sextas-feiras. Então, acho que eu devo ter me enganado. Assim, de repente, a gente pode optar por um outro momento para estar no São João de Deus? Ah, sim, do atendimento no hospital, o dia que vocês vão, fica a critério de vocês a decisão. Então, cada um vai no período que pode ir. Então, por exemplo, eu posso ir sempre segunda-feira de manhã. A única coisa que eu peço é que seja sempre às segundas-feiras, né? Não dá para ir uma semana em um dia, outro, porque o paciente espera, né? Então, sempre escolher um período, né, num dia da semana. Tá, talvez tenha sido um engano mesmo. Sim. Obrigada. Imagina. Sim. Do sábado também. Aqui, ó. Querido, aqui, ó. Então, rapidinho também, referente a horários, eu gostaria de saber sobre a supervisão. Você tem um horário fixo? Imagino que sim, né? Sim. Estabelecido? As previsões, elas acontecem de segundas-feiras, das 7 às 8. E aí o seminário teórico, por exemplo, já é em seguida. Né? É de manhã ou à noite? À noite, desculpa. Das 7 da noite às 8. Tá. E aí, enfim, segunda é um bom dia nesse sentido, porque daí logo depois começa o seminário teórico, que é das 8 às 10. Né? Então, às vezes, quem faz o grupo de segunda já fica da supervisão, e aí, enfim, encerramos a supervisão, descemos, e aí já tem o seminário teórico. E também o outro grupo é às quartas-feiras, das 5 às 6. Tá, obrigada. Da tarde. Ah, sim. Gente, a supervisão é aqui no CEP. E em grupo, sim. Eu limito para 5 pessoas cada grupo, né? Então, segunda-feira o limite de 5 e quarta-feira também. Boa noite, eu sou o Elcio. Eu acho que eu caí meio de paraquedas aqui, eu sou aluno do 2º ciclo da Universidade de São Judas. E eu fiquei em dúvida, quando eu li sobre o evento, eu vi que vocês estavam abertos para os professores, para alunos, e eu vi especificamente ali de alunos cursando curso de psicanálise. No caso, eu estou cursando psicologia, né? Não é nenhuma especialização, não é psicanálise. Está aberto para alunos da São Judas de psicologia, ou participar do CEP, ou fazer um estágio no hospital psiquiátrico? Olha, Elcio, eu não sei se eu consigo te responder inteiro. Assim, veja, se você quer fazer um curso de formação aqui no CEP, sem dúvida. Acho que, quer dizer, estou falando sem dúvida, mas não sei se eu não tenho algumas dúvidas. Talvez eu tenha alguma dúvida. Acho que sim, não sei te dizer. Não sei te dizer agora. Tem uma seleção. Tem uma seleção, né? Tem. Mas o seminário teórico Independe da formação. Seminário Sim, é então no aberto, seminário você poderia, sem dúvida. Certo, entendi. Sim. Agora, a questão do hospital, sim, teria que estar vinculado ao núcleo para isso. Tem que estar vinculado ao núcleo para isso. E aí tem uma inscrição à parte para o núcleo? É uma inscrição à parte, exatamente. Tá. O núcleo é restrito aos alunos, o seminário não. Eu vou retomar que o nosso folder é dirigido a psicólogos, psiquiatras, psicanalistas, profissionais da área de saúde, a alunos ou ex-alunos do curso de formação em psicanálise e a interessados no trabalho da clínica das psicoses. Então, pode. Para o núcleo, as exigências são outras. Né? Por exemplo, está fazendo análise. E já teve experiência clínica também? Não. Então, para quem está no comecinho também?
Sim, sim, porque como eu disse, sim, é importante para a formação do analista, né? Para quem está interessado justamente em exercitar a prática clínica, né? A escuta clínica. Então, enfim, muita gente, quando começou, acho que a maioria, enfim, quando se inscreveu no núcleo, nesse tempo, nesses anos todos que eu estou, muita gente nunca tinha atendido. Né? E aí, enfim, saiu do núcleo já atendendo e começando, às vezes, dali. Né? A clínica se deu ali. Porque, às vezes, também acontece do paciente que, saindo da internação, continua com o analista no consultório. A ideia é que, né, se há algo da transferência a ser mantida, e, se for possível para o analista, enfim, a ideia é que continue atendendo. Né? A gente sustenta no seminário, porque é uma questão psicanalítica, que o analista nunca está pronto. Então, aquele que se fecha para surpresa não está atendendo, está surdo, como o Zé Valdemar falou. Então, a experiência clínica é um problema. Para que serve? Serve para alguma coisa, mas a gente tem que entender até onde ela serve. Sustentar ou não saber é importante. Se a gente acha que está muito afiado, que já está com muita cancha, com muito tempo de estrada, é capaz de a gente estar engessando. Então, não se preocupem com isso. Vocês têm algum tipo de programa de bolsa de estudos? Não sei, se alguém tem super interesse no curso, mas não tem disponibilidade de pagar o valor integral, por exemplo, se tem essa possibilidade, como funciona? Infelizmente não temos, porque não é da nossa alçada esse tipo de articulação administrativa, financeira. Nós sustentamos que, com os nossos parceiros, por exemplo, a Casa do Todos, o Hospital São João de Deus, sim, há uma abertura para os seminários clínicos. Sim. E aí é uma parceria, né? Enfim. Aí sim, é uma bolsa, mas uma bolsa integral nesse sentido, entendeu? Quem se interessa, havendo espaço, havendo vagas, sim. Agora, de forma aberta a outras, aí é com a direção, a administração, que daí não é conosco mesmo. E aí é só encaminhar um e-mail que a gente redireciona. Aí, ó, pronto. Chegou o CEP. Esse é o CEP. Obrigado, Dani. Chegou o CEP. Chegou o CEP, Só para complementar o que o Nelson falou sobre a questão do enrijecimento, né? Então, no último espaço que esse seminário oferece é o espaço da prática clínica nas organizações que estão aí com a missão, né, de fazer o acolhimento e trabalhar essa lida a nível do sujeito junto a uma organização, a uma instituição. Então, isso que você falou, Nelson, é o que nós vamos trabalhar no último espaço, falando sobre a questão da alienação quando mergulhado o analista e o atendido institucionalmente. Então, isso eu sinto que é assim o ponto nevrálgico desse último espaço, que é sobre novas e possíveis e sempre repetidas, porque é aí que nós vamos chegar, formas de intervenção na prática clínica das psicoses dentro de uma instituição. E aí a gente vai trabalhar a questão da caixa preta,
dentro da qual estamos inseridos todos nós, mas, em especial, aqueles que estão na lida diária com o sistema de comunicação dentro das psicoses, que nos aliena e nos enrijece, nos separando dos atendidos e do ponto de vista da transferência, brincando, né, ironicamente, porque a brincadeira seria ótima, porque ela teria um intervalo lúdico, né, mas brincando de que as coisas são assim, serão sempre assim, tudo que estou vendo é o que é. E isso é que vai se tratar esse espaço quando o Instituto Casa do Todos, então, vem para trazer os próprios conflitos. A fala do Valdemar, assim, eu visto também, né, no sentido do quanto nós, como espaço possível na relação da psicose com o próprio tratamento, e, mais do que isso, do sujeito com psicose e o nosso próprio tratamento, como isso se relaciona nessa dinâmica institucional, cheia de protocolos, e que nos alienam e na transferência, onde o estrangeiro passa a ser aquele que é sempre igual. Ah, nem se preocupe, ele é assim mesmo. Falei, ele não te disse isso? Ah, sabia que ele te falar isso. Então, eu faço a minha palavra junto a vocês, do ponto de vista da instituição e a nossa alienação nessas relações. Obrigado, Mi. É uma ideia que a gente também resiste e insiste, que a psicanálise fica muito facilmente na história. Psicanálise, agora foi um ato falho. A psicose fica muito facilmente sem voz. A psicanálise também, mas isso é uma outra questão, agora que eu estou muito tomado por essas questões afetivas que o Zé Valdemar falou da última reunião, porque existe uma tendência hoje de também restringir as atuações do psicanalista, de também restringir esse trabalho de escuta que procura dar voz para aquele que não diz nada ligado à realidade, por exemplo. Eu tenho uma historinha para contar para vocês, que uma paciente um dia me dizia que o problema da contemporaneidade é o eu mesmo. Eu concordava tanto com ela que quem acabou se desorganizando fui eu, porque ela tinha razão. Então, a questão da organização na escuta, o que você pode fazer com aquilo que é tão sábio, às vezes, na palavra de um psicótico. O psicótico pode estar com as suas dificuldades, mas ele não é burro. A gente pode se surpreender muito nessa clínica. E a tendência contemporânea, às vezes, é tirar um pouco a voz dessas vozes tão dissonantes que usam a linguagem de um modo tão próprio. Então, do estrangeiro, exatamente. Desse estrangeiro que nos convoca numa xenofobia assim, defensiva do outro que é obscuro e estranho. Obrigado, Marcelo. Então, esse seminário também tem um viés de insistência na clínica da escuta. Escutar alguém em sofrimento não é pouco. Não é pouco. Às vezes você não precisa nem fazer uma intervenção genial, até porque elas praticamente não existem. O trabalho é mais de suor, de transpiração do que outra coisa. Mas faz muita diferença na vida de todo mundo. É que é bom... Eu acho uma vantagem poder entrar em contato com a psicose, porque as nossas questões narcísicas caem na porta de entrada. A ilusão de cura, a ilusão de uma intervenção transformadora, imediatamente transformadora, isso vai embora rapidinho. E isso pode enriquecer o analista. Tirar totalmente de uma ilusão de ortopedia. É isso que a gente está propondo. Tá bom. Então tá bom.
Agradecemos a vocês a presença. Esperamos encontrá-los nos seminários, no núcleo, conosco. Obrigado, então. Obrigada, gente. Boa noite. Ah, tá.